Olá, graça e paz. Quero aqui estar cumprimentando aí a todos vocês com essa paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. É o reino dos céus. É a primeira manifestação pública da mensagem de Jesus. Então, nesse momento, estaremos falando um pouco sobre o reino dos céus, porque hoje nós vemos que muitas mensagens estão sendo anunciadas, mas o verdadeiro propósito de que Jesus veio fazer na terra, nós não falamos. Nós falamos sobre cura, milagre, restauração e assim por diante, mas não falamos do verdadeiro propósito de Jesus na terra. Então, nesse momento, nós estaremos tratando sobre esse assunto, sobre o reino dos céus, para que você possa estar se aprofundando. Então, você que está nos acompanhando, você que ainda não me conhece, meu nome é Valdeir Gomes, aí do canal Reino de Paz. Você que está nos assistindo aqui pelo Facebook e também você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Essa live ela ficará gravada, para que você possa estar compartilhando, você possa estar assistindo e que você possa estar pegando o seu papel, caneta e fazendo algumas anotações, porque neste momento nós vamos fazer uma decolagem mais profunda sobre o assunto bíblico da palavra do Senhor e qual foi o verdadeiro propósito de Jesus aqui na terra. Então isso é muito importante que nós entendamos, que o verdadeiro propósito de Jesus, ele iniciou pela a sua primeira manifestação pública através da sua mensagem. Então você que tem a sua Bíblia, me acompanhe aí, pegue a sua Bíblia, faça aí algumas anotações, sempre eu digo, pegue caneta, papel, porque você vai precisar fazer algumas anotações para que você possa estar se aprofundando mais nesse conhecimento da palavra do Senhor, entendendo como funciona a mente de Cristo. Então, qual foi o propósito verdadeiro de Jesus e por que ele falou sobre o arrependimento? Então, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 4, versículo 17, para que nós possamos dar início neste momento. Só mais uma vez aqui recapitular, você que não me conhece, meu nome é Valdeir Gomes, também do site valdeirgomes.com. Você pode entrar lá no nosso site, você vai ver alguns treinamentos que você pode entrar e já pode acessar, já pode começar agora a fazer um dos nossos cursos para que você se aprofunde mais sobre os conhecimentos bíblicos. Nesse momento, nós vamos estar falando sobre reino. Porque você não vê na Bíblia Deus chamando os seus filhos de soldado. Esses dias eu estava até falando para uma pessoa por que as pessoas sofrem tanto. Por quê? Porque as pessoas elas pegam um título que não são delas, mas que são, entre aspas, os cristãos. Eles recebem esse título dado por pagão. Quais são os títulos que nós recebemos dos pagãos? Primeiro, cristão. Segundo, soldados. Porque você não vê os apóstolos chamando os servos de Jesus de cristão. Porque essa palavra cristão, quando nós encontramos ela pela primeira vez na Bíblia, ela foi dita pela uma forma pejorativa, ou seja, uma forma de crítica, de zombaria. Foi um título pagão que eles deram para os cristãos, porque eles exerciam esse papel de Cristo. Então, essa nomenclatura de cristão, ela não foi dada por Deus, ela foi dada por aí os pagãos, que como uma forma de crítica, de criticar os servos de Jesus. Então é por isso que eles deram esse título. E nós, por falta de conhecimento, nós aceitamos ela nas nossas vidas até hoje. Mas na Bíblia, você vê Deus
E Jesus chamando os seus filhos de amigo, chamando de filho, chamando de servo em algum momento, mas principalmente de cidadãos dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Você é um cidadão do céu. Você não é um cristão. Você não é um soldado. Então isso é muito importante, por quê? Para que você entenda. Então nós temos que batalhar. Por que eu disse que a maioria das pessoas elas ficam sofrendo? Por quê? Elas querem o papel de Deus na sua batalha, em vez de deixar Deus batalhar por ela. Porque Deus, ele nos dá apenas as direções como eu devo agir. Então eu não preciso lutar, eu preciso apenas seguir instruções, porque a luta ela já está ganha se eu seguir o método de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se você for ler um pouco sobre a história de Davi, ele não saía para a guerra sem antes consultar Deus. Então Deus dava as estratégias para Davi e Davi apenas seguia as estratégias, a vitória estava ganha. Então por que a maioria sofre hoje? Porque eles querem ser soldados. E nós até o titulamos soldado de Cristo. Então Deus ele não chama os seus filhos de soldado. Você é filho. Os filhos é que têm soldados para trabalhar a seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os soldados, eles são para proteger os filhos, os cidadãos. Aleluia. Mas só que nós fazemos uma confusão tão grande que uma hora nós queremos ser cidadão e outra hora nós queremos ser soldados. Então eu fico triste porque às vezes eu tenho visto até encenações dentro das igrejas em que os filhos de Deus fazendo papel de soldados. Então se você observar em Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, que a Bíblia diz que nós já temos os anjos ao nosso serviço. Aleluia. Porque os anjos, eles fazem esse papel de soldado para guerrear as suas batalhas, para guerrear as minhas batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Desde que eu assuma o título de cidadão. E é por isto, falando nessa pequena introdução, é que Jesus ele disse, no seu primeiro discurso público, ele disse, daí por diante passou Jesus a pregar, versículo 17 do capítulo 4 de Mateus, diz assim, e daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque está próximo o reino dos céus. Então, o propósito original de Deus foi trazer o reino dele para a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que nós, os cristãos de hoje, como nós se intitulamos de cristãos, de religiosos, a nossa agonia é ir para o céu. Lá no céu não tem trabalho para você. Lá no céu você não tem como ajudar a população brasileira. Lá no céu não tem como você ajudar a sua comunidade. Lá no céu não tem como você ajudar a tua igreja. Lá no céu não tem como você ajudar as famílias carentes. Lá no céu não tem como você ajudar na educação dos seus filhos, na educação daqueles que estão à sua volta. Por quê? O reino de Deus veio, Jesus trouxe ele para a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que ele disse nas suas orações, que seja feito a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, então vamos observar, qual a oração ela será mais atendida? A minha ou a de Jesus? Isso fica uma pergunta. Se você puder escrever no chat aí, qual é a oração mais poderosa? É a sua? É a minha?
ou é a de Jesus? Porque no capítulo 17, Jesus ele faz a sua oração sacerdotal, ou a oração de despedida. E no versículo 15 ele diz assim, aleluia, Pai, eu não quero que o Senhor tire eles da terra. Aleluia. Agora foi todo contraditório, porque eu tenho aprendido que eu tenho que ir rápido para o céu. Mas Jesus não tem essa pressa de te levar para o céu. Aleluia. Jesus, ele não tem pressa de te levar para o céu. A pressa de Jesus é para ele vir aqui para a terra. Aleluia. Isso é tão importante que ele vai voltar novamente para esta terra e ele quer ver você governando. E ele vai chamar o seu povo para governar junto com ele. Aleluia. Mas só por que Jesus disse arrependei-vos? Porque o homem perdeu o seu domínio, a sua forma de pensar, a nossa forma de pensar, principalmente a respeito do Evangelho, está totalmente equivocada. A primeira dela que eu falei para você é que você não é soldado. Você não é soldado de Cristo. Aleluia. E a segunda, você não é um cristão. Aleluia. E a terceira, você não é um religioso. Você não faz parte de uma religião. Jesus ele não veio estabelecer uma religião, porque todas as religiões apressam o homem para o céu, para um lugar infinito. E a mensagem de Jesus foi que ele traria o reino dos céus para a terra. Aleluia. Então, quando nós vemos o projeto original de Deus, o projeto original de Deus, porque quando você vê na Bíblia Sagrada, Deus ele sempre usa esse prefixo, ri ou ré, que ele diz sempre arrependei-vos, restauração, restituição, recompensa, arrependimento. Sempre ele usa essa palavra. Deus, ele quer trazer o homem de volta, mas o homem está querendo ir para frente. Aleluia. Você só consegue ir para frente se você voltar para trás. Mas voltar para trás no sentido de Deus, de arrependimento, de mudar a sua forma de pensar, não como um religioso, não como um cristão, não como um soldado. Aleluia. Nós temos que pensar como filhos, como cidadãos do céu. Aleluia. Então, os cidadãos dos céus, ele tem deveres e tem privilégios. Tem deveres e privilégios. Então, essa mensagem de Jesus, ela choca, ela mexe conosco, ela mexe com nossa mentalidade. Porque o apóstolo Paulo, ele disse também, ele disse que ele ficaria contente se ele fez uma escolha na sua oração. Olha só que é importante, o apóstolo Paulo, para mim, um dos líderes de todos os tempos, depois de Jesus, o apóstolo Paulo. Ele disse, olha, a minha vontade era que eu fosse para o céu, mas só que eu pretendo ficar no corpo, porque no corpo, aqui na terra, o apóstolo Paulo estava dizendo que ele seria mais útil do que lá no céu. Aleluia. Porque eu e você lá no céu não teremos utilidade. Não tem como eu já disse, mudar o nosso país, influenciar a nossa família, tocar a nossa nação. Então, enquanto, aleluia, por que Jesus disse, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Então, a mensagem de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, a mensagem de Jesus foi o evangelho do reino. Não foi o evangelho da cura, não foi o evangelho da libertação, não foi o evangelho da vitória,
É claro que isso acompanha, isso é importante, mas o propósito original de Deus foi de restabelecer o homem no seu domínio. Aleluia. Por que eu digo isso? Por que Jesus estava falando isso? Ele disse: arrependei-vos. O que é esta palavra arrependimento no sentido em que Jesus estava falando? O arrependimento não é simplesmente você dizer: eu levanto as minhas mãos e aceito Jesus como Salvador, estou arrependido. O arrependimento é, no sentido original, está falando de uma mudança de mentalidade, uma mudança de mente. A nossa mente, ela tem que ser mudada, a nossa mente, ela tem que ser transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque o homem perdeu o seu domínio através da sua mentalidade e Jesus veio reestabelecer o homem no seu domínio. E é por isso que ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por que ele estava dizendo isso? Porque Jesus estava sendo o rei, aleluia, estava sendo o rei aqui na terra. Agora, para que você entenda por que Jesus estava sendo o rei aqui na terra, porque no céu ele não tinha esse título de rei, aleluia. O título de Jesus era de príncipe. Por exemplo, aqui no Brasil, é que nós estamos no Brasil, é quando o filho príncipe do rei de Portugal, ele vinha para o Brasil, ele se tornava um rei, mas quando ele retornava para a sua pátria, ele se tornava um príncipe. Mas fora dela, ele era um rei. Então, o Brasil, ele se tornou uma província de Portugal, ou seja, uma colonização do reino de Portugal. E é por isso que até a língua de hoje, ela é portuguesa, porque faz parte do reino de Portugal. Mesmo que não seja hoje, mas todos os traços e a linhagem é filho de Portugal. E é por isso que Jesus, ele como príncipe, ele se desfez de toda a sua autoridade e ele veio para a terra, aleluia, para se tornar um rei. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E é por isso que ele diz: olha, o reino dos céus já está próximo, aleluia. Porque Jesus estava se aproximando com essa mensagem do reino, aleluia, do reino de Deus. Agora vamos voltar para o início de tudo. Vamos voltar para o início de tudo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então nós vemos ali no capítulo 26, Deus dizendo, após ele criar tudo, ele restabelecer, ele organizar tudo, trazer a terra seca, fazer separações da água, fazer toda a separação, os luminares. Então ele disse: agora façamos o homem. Por quê? Deus, para ele reinar, ele precisa de um reino. E um reino, ele é estabelecido por pessoas, por província. Então, esse reino, para que um rei ele tenha autoridade, para que ele possa ter esse governo, esse domínio, ele precisa de pessoas para que ele possa reinar. Porque um rei sem reino, ele não é um rei. Aleluia. Então, dentro do seu reinado, ele estabeleceu, ele fez tudo, fez o jardim do Éden. Então ele disse: agora façamos o homem. E agora nós façamos o homem e vamos dar o domínio para este homem. E ele fez Adão. E ele deu o domínio para Adão. Você não vê no início de tudo Deus dizer: eu vou fazer o homem para que ele venha fazer um culto para mim. Vamos fazer o homem para que ele se torne pastor. Vamos fazer o homem para que ele seja um apóstolo. Vamos fazer o homem
para que ele seja um cantor e cante para mim. Esse não foi o propósito original de Deus, mas nós aprendemos isto. É claro que isso é importante no decorrer da caminhada, mas só que o projeto original de Deus foi fazer o homem para dominar, para ter domínio, para governar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mas só que o homem hoje, ele canta, ele ora, mas ele não domina, ele não governa. Ele não governa, ele não disciplina o seu próprio dia. É uma desorganização total. Então isso é muito importante. E quando ele vê outras pessoas fazendo isto, ele diz que isso não tem fundamento. Vou trazer aqui um exemplo para você. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão, por exemplo, isto aqui é um projeto semanal que eu faço. Então, aqui está tudo estipulado dentro da semana. É uma semana completa. O que eu tenho que fazer no decorrer da semana? Isso a Bíblia chama de organização. Para que você tenha domínio sobre o seu tempo. Para que você possa gerenciar o seu tempo e para que você possa ser produtivo durante esse tempo. Então isso chama de domínio, você tem que dominar, gerenciar o seu tempo. Mas nós vemos as pessoas dizer assim, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas só que observe bem, a Bíblia diz que o homem é para ele dominar, é para ele governar, louvado seja o nome do Senhor, para ele ter domínio, aleluia. Foi para isto que eu e você fomos criados. Foi para isto que eu e você fomos criados. Então, a partir de agora, que nós possamos colocar em prática aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Que nós voltamos ao plano original de Deus. Aleluia. Mas só que nós vemos as pessoas hoje, elas estão sendo dominadas. E é por isso que Jesus disse, arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino dos céus já está aqui, aleluia. Então por que Jesus está falando isso? Porque ele está nos chamando para fazer parte desse governo, aleluia. Para fazer parte desse reinado. E como eu vou fazer parte desse reinado? Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão vos acrescentadas. Ou seja, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Aleluia. Então, se você puder marcar ou escrever essa palavra justiça, o que é justiça? Justiça é um posicionamento legal diante do rei e do seu reinado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então só tem como eu e você, nos posicionarmos legalmente diante do reinado de Deus e diante do rei, aleluia, se nós entendermos o que é reino, o que é um rei. Então nós precisamos entender que Deus, ele é rei, aleluia, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa foi a mensagem de Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu e você fazemos parte de um reino, aleluia. Então nós temos que reinar nessa terra, aleluia. Nós temos que reinar no corpo, reinar na mente, reinar nas emoções, reinar nos sentimentos, aleluia. Mas nós não estamos tendo esse tipo de governo, porque sofremos de depressão, aleluia. Nós sofremos, pessoas estão tirando as suas próprias vidas dentro das igrejas, porque está faltando esse domínio, dominar o seu corpo, dominar a sua mente, dominar suas emoções, dominar seus sentimentos.
Isso precisa ser dominado. Então, quando nós voltamos aqui para o início de tudo, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Deus, ele nos deu esse domínio. Para quê? Para reinar, aleluia. Não reinar sobre pessoas, mas reinar sobre as circunstâncias. Reinar no meio das adversidades. Isso é tão importante que Jesus, através do apóstolo Paulo, ele diz assim: olha só como que é a mente de Deus. Olha só como que é a mente de Cristo. A mente de Cristo, por que ele diz? Olha só, no desespero, nas aflições, você fica triste. Mas o que Jesus diz? Alegrai-vos quando passar por qualquer tipo de aflição. Aleluia! Alegrai-vos quando vocês for perseguidos, quando disserem qualquer mentira contra vós. Mas qual que é a nossa atitude? Principalmente dos cristãos, é ir tirar satisfação, é de buscar se defender por conta própria, é de colocar o seu nome, de ir lá e limpar o seu nome, porque ele não acredita que Deus tem esse potencial. Porque você vê aí nas redes sociais, aí através da internet, pastores se degladiando, brigando por causa disso, buscando se defender, um atacando o outro, um se acusando, outro se defendendo, entrando na justiça e assim por diante. Por quê? Porque eles próprios buscam se defender e buscam acusar, porque não acreditam o suficiente na justiça de Deus. Porque ele diz: bem-aventurado quando disseres qualquer mentira contra vós, e quando vos perseguires. Agora vamos para esse ponto importante que o apóstolo Paulo nos fala no capítulo 5 de Romanos. Olha só, no capítulo 5 de Romanos, você não vê ele dizer assim: fica triste quando você passar por tribulação, decai o seu semblante quando tiver adversidade. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Eu quero ler aqui com você Romanos capítulo 5. Vamos ler Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só. Romanos capítulo 5 diz assim a palavra do Senhor: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto: se eu me sinto justificado pela fé em Cristo, então eu tenho paz com Deus. Aleluia. Eu tenho paz com Deus. E essa minha paz é por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Pela pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa paz. Então ele diz assim: e por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança e da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos, ou seja, nós nos gloriamos, damos glória, aleluia, damos glória nas próprias tribulações, aleluia. Então, mas só que se você ficar alegre diante de uma tribulação, para muitas pessoas, você deveria, observe, a Bíblia está dizendo que você deveria fazer festa quando estiver passando por tribulação. Aleluia. É essa mentalidade que a Bíblia traz. Mas só que o que nós fazemos? Nós nos trancamos entre quatro paredes, nós nos isolamos das outras pessoas porque estamos passando por adversidade. Mas a Bíblia está nos ensinando, quando você for passar por algum tipo de adversidade, você já tinha que fazer festa. Aleluia. É essa a mentalidade de Cristo. É a mentalidade do reino e dos cidadãos do céu. Então, você tem que gloriar. Você tem que se gloriar quando passar nas suas próprias tribulações. Aleluia. Nas suas próprias tribulações. Você tinha que vibrar. Eu estou passando por uma tribulação. Aleluia. É essa a mentalidade bíblica. Agora, por quê?
Isso é importante. Porque, primeiro, você tem paz. Aleluia. Segundo, você tem Jesus no coração. Terceiro, você faz parte do reino. Aleluia. Quarto, você sabe que o rei vai cuidar de você. Bendito seja o nome do Senhor. Porque quem acredita no reino, no rei, ele não ora por emprego. Ele não ora por comida. Aleluia. Então, em alguns momentos, Jesus pega pesado. Porque quem ora por emprego, porque quem ora por comida são os pagãos. Aqueles que não conhecem Jesus. Faz campanha por um emprego, faz campanha para receber uma cesta básica. Quem faz isso são os pagãos. Aleluia. Olha só o nível que Jesus nos coloca por falta de confiança e acreditar em Deus. Leia a sua Bíblia no capítulo 6 de Mateus. Eu quero ler aqui com você, capítulo 6 de Mateus, só para você observar. Então nós temos que ler a nossa Bíblia com mais cuidado, com mais atenção. Aleluia. Com mais atenção. Olha só no capítulo de número... você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, essa mensagem completa você encontra na página do Facebook. Eu vou deixar a descrição da página, você pode acessar e pode entrar nesse link que eu vou estar deixando na descrição do vídeo e você assiste essa aula completa lá na nossa página do Facebook. Quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Agora quem está nos acompanhando aqui pelo Facebook, continua aí, compartilha e vamos dar continuidade. O capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, porquanto o que haver de comer, o que haver de beber, nem pelo vosso corpo, quanto haver de vestir, não é a vida mais do que o alimento. Aí ele diz, observai as aves dos céus, e que semeiam não colhem. Então ele vai dizendo o que você pode fazer com essa ansiosidade toda. Então nós temos que considerar tudo isso. Porque ele diz no versículo 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, porque hoje existe, amanhã se lança no fogo, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Aleluia, homens de pequena fé. Portanto, versículo 31 do capítulo 6 de Mateus. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Aí ele diz no versículo 32, porque o gentio é que procura todas estas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe de que necessita de todas elas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí ele fecha. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Aleluia. Por quê? Por que ele diz? Agora nós vamos voltar lá para Gênesis de novo. Capítulo 1, versículo 26. Domínio. Observe bem, ele disse, você tem que dominar sobre a terra, sobre os répteis, dominar sobre tudo. Então, porque como você domina, então como que nós devemos fazer diante da posição do reino e do rei? O que você tem a dizer? Olha só como que é a minha oração. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendi e põe em prática, isso funciona e tem funcionado até hoje para mim. Então o que você vai dizer? Se você está desempregado, aonde estiver um trabalho, aí você vai escolher se você quer trabalhar fora da sua cidade ou próximo da sua cidade, ou perto da sua casa ou distante. Então você vai dizer, aonde estiver um trabalho, aleluia,
De acordo com a minha habilidade, a minha função, eu chamo a existência agora. No nome de Jesus, que esse patrão ou esse empregador, o meu nome venha soar na sua mente e ele encontre meu telefone ou eu me encontro com ele, ou Deus vai fazer algum movimento e que eu vou para essa função. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que você está fazendo? Você está dando ordem. Aleluia. Você está dando ordem. Porque você já é um cidadão do céu. Você tem poderes, você tem domínio sobre a terra. Então, tudo que se move aqui, então você tem que exercer a sua autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Por exemplo, se está faltando comida na sua casa, então o que você vai dizer? Eu ordeno que a minha geladeira seja suprida. Aleluia. Que o meu celeiro seja suprido. Não importa de onde venha, mas que vai vir em nome de Jesus. Aleluia. É isso que Jesus está nos ensinando. É essa que deve ser o nosso tipo de oração. Mas só que nós pensamos diferente, nós pensamos como os pagãos. E é por isso que Jesus diz, arrependei-vos, arrependei-vos, porque vocês fazem parte de um reino, o reino está perto de você e você é um cidadão. Comece a exercer, aleluia, a sua autoridade. Se posicione diante do reino de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Tome esta posição. Tome esta posição diante do reino de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Por que eu digo isso? Porque isso acontece na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Porque há umas 2 semanas atrás, eu fui promovido de uma função para outra, aonde eu trabalho menos tempo, na empresa que eu trabalho, e aonde eu trabalho menos tempo. Aleluia. Olha só como que é importante nós começarmos a exercer autoridade diante do reino, nessa terra. Aleluia. As pessoas não precisam saber disso, mas você precisa usar o poder de Deus que está sobre vós. Porque lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, diz que tem um poder que opera, louvado seja o nome do Senhor, na sua vida. Comece a exercer esse poder, porque Deus te deu para que você tenha essa autoridade. Mas só que as pessoas, elas estão sendo dominadas, elas estão sendo governadas pelos seus sentimentos, elas estão sendo governadas pelas suas emoções, elas estão sendo dominadas pela razão. As pessoas estão sendo dominadas por uma folha de coca. As pessoas estão sendo dominadas por a cana de açúcar. Estão sendo dominadas pela uva. Então por que a uva? Isso é importante, a cana de açúcar simbolizando aqui o alcoolismo. As pessoas estão sendo dominadas pelo álcool. Elas estão sendo dominadas pelo tabaco que isso vem através de uma folha. Elas estão sendo dominadas porque o alcoolismo ele sai através das plantas. As drogas, elas também saem através das plantas. Então, pessoas estão sendo dominadas por folhas. As pessoas estão sendo dominadas aí pela cana, como eu já acabei de falar. Estão sendo dominadas pelo vinho. Estão sendo dominadas pela prostituição. Elas estão sendo dominadas e Jesus diz, arrependei-vos. Aleluia. Volte ao seu plano original. Volte, aleluia, arrependa-se. Volte para o seu domínio. Aleluia. Porque você nasceu para dominar. Você nasceu para governar. Aleluia. Você nasceu para administrar. Você nasceu para organizar. Bendito seja o nome do Senhor. Então organize a sua vida.
Organize a sua casa. Por que Jesus falou a respeito da dracma perdida? Esses dias fiz uma live a respeito da dracma perdida. Porque a dracma perdida, na verdade, não era a dracma que estava perdida. Porque ela estava dentro da casa. Quem estava perdida era a dona da dracma. E ela precisou organizar a casa dela, limpar a casa dela, acender a luz. Porque a palavra de Deus, como diz lá em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então a palavra, ela te ilumina, aleluia. Para que você organize a sua vida, a palavra faz ter fé. Porque em Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E esta palavra que está indo de encontro ao seu coração é para trazer vida, restauração, para que você exerça autoridade, domínio, aleluia, sobre a terra e principalmente sobre a sua vida e aquilo que está à sua volta. Porque uma coisa que eu sempre digo, que o único ser humano que está perdido no seu ambiente é o homem. O homem está desorientado no seu próprio ambiente. Aleluia. O homem está desorientado no seu próprio ambiente. Você vê que os animais, eles se organizam com facilidade no ambiente. Mas o ser humano, ele sabe que ele tem poder de criar o ambiente que ele precisa. O único ser que tem essa autoridade, esse poder, é o ser humano. De mudar para criar o seu ambiente. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que exercer essa autoridade. Mas enquanto eu for religioso, enquanto eu for um orador, um cantor, e não exercer esse tipo de domínio, porque quando Jesus ele foi numa figueira, e lá ele falou com ela e não teve alimento, o que ele disse para ela? Morra, nunca mais terá alimento de ti. Mas só que nós esquecemos disso. É quando eu lembro dessa passagem, eu aplico. Eu estava na minha casa e eu tinha plantado, lá tinha uma torceira de banana e lá estava fraco, eu estava vendo que não estava saindo cacho e eu lembrei dessa passagem de Jesus. E eu fui lá e pus a minha mão lá naquela moita de bananal e eu falei, em nome de Jesus, que tu vai frutificar. E eu tirei um cacho de banana que deu 18 dúzia. Aleluia. Aí você faz a conta, 18 vezes 12. As pessoas ficaram admiradas. Então você tem autoridade. Aleluia. E exerça essa autoridade sobre os animais, sobre tudo que tiver à sua volta. Você tem essa autoridade. Aleluia. Sobre a sua vida. Então exerça essa autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele vai te abençoar. Deus ele vai abençoar a sua vida. Então isso é muito importante. Nós temos